Olá pessoal, tudo bem? Então vamos hoje ao 9º capítulo deste livro, Os Mensageiros. Esse livro que nos conta histórias fantásticas, mas histórias que nos fazem refletir sobre as nossas propostas feitas na espiritualidade, a nossa programação. Muitas vezes deixamos de lado tudo o que programamos pelos interesses pessoais, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. E esse livro, ele nos dá lições fantásticas para que atentemos pelo nosso propósito desta existência. Essa lição do capítulo 9 se chama Ouvindo Impressões. Então, nós já tivemos alguns capítulos memoráveis, como a queda do Otávio, né, sobre a história de Vicente. E agora, então, André, ainda no centro de mensageiros, está ouvindo as elucidações de duas senhoras que estão conversando, estão dizendo sobre as suas derrotas na terra. E cada um dos integrantes desse capítulo narra situações vivenciadas na vida da terra com obstáculos familiares que lhe prejudicaram no propósito da mediunidade. Então é interessante que essas duas senhoras dizem que era muito difícil trabalhar com a mediunidade. Uma delas conta que o seu marido, o Amâncio, nunca se conformou do fato dela ser espírita, dela ter mediunidade. E se os enfermos a procurassem, ele ficava mais doente, dava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina convidavam essa senhora aos estudos evangélicos, ele revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? E ela começa então a conversar com outras senhoras, que chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? E ela traz para nós uma lição muito reflexiva, como é difícil. Nós, com familiares, com amigos, muitas vezes nossos familiares não são espíritas, não entendem o compromisso e a responsabilidade. Como driblar essa situação? Como convencer essas pessoas, esses familiares tão queridos, da nossa responsabilidade e da necessidade da renúncia? E elas continuam nesse diálogo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Olha a lição da nossa irmã no Centro de Mensageiros. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Vejam que lição fantástica. Muitas vezes a gente vivencia no nosso lar esses conflitos. Mas lembrem-se, não adianta discutir, não adianta querer falar mais alto. Tenha atitudes, silencie e caminhe. Caminho para o seu propósito, para aquilo que você mesmo escolheu lá quando estava no plano espiritual. Quem sabe se preparando no centro de mensageiros. E continuando nesse diálogo, dessa lição, a companheira começa a conversar com ela e ela conta que ela foi ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos na terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude de irritação que me dominou, dada a indiferença de meus familiares
pelos serviços espirituais. Então, são duas companheiras com situações muito parecidas, onde os familiares não aprovavam o trabalho, não aprovavam a mediunidade e não eram espíritas, mas o compromisso era delas, não era dos familiares. E que ela não conseguiu vencer a si mesma. E ela conta o seguinte: quase mensalmente Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Quanto tempo perdemos, meus irmãos, minhas irmãs, em discussões que não são profícuas? Quanto tempo perdemos na maledicência? Quanto tempo deixamos de estudar para nos ligarmos a questões materiais, ao materialismo, à própria inércia, a questões fúteis, a futilidades do cotidiano? E esquecemos quão precioso é esse momento de estarmos aqui com o conhecimento dessa doutrina radiosa que é a doutrina espírita. Meus irmãos, é esse farol que, por sinal, hoje, dia 18 de abril de 2022, está fazendo 165 anos de O Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec no dia 18 de abril de 1857. Ele que nos trouxe esse farol, que abriu as portas para a espiritualidade, que levantou a lápide dos túmulos para nos dizer que a morte não existe, que a morte é só do corpo. Vejam quão importante é acreditarmos nessas verdades a que nos propomos a estudar. Ela continua que essa situação toda, ela perdeu tempo em discussões. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa de seu desastre? E outra irmã, vai contar o que aconteceu. E a Ernestina então disse: apenas o medo, minha amiga. Vejam que lição importante, mais uma vez, o medo. E aqui ela narra o medo que ela teve em acreditar nos espíritos. Eu tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Então nós temos que, para dar continuidade ao nosso propósito, termos coragem, fé, perseverança nesse propósito, nesse farol que é o Espiritismo. E ela então continua que preparou-se bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas, mas não vigiou como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Mas, diz a Ernestina, desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudos do plano físico, enxergava apenas pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiosos de orientadores. E em mim mesma, receava as tendências nocivas. Vejam, meus irmãos, como é importante esse estudo. E é importante que, se nós nos propomos ao trabalho mediúnico, que nós confiemos no trabalho do bem, que nós nos confiemos na espiritualidade amiga, que nós confiemos nos nossos sentimentos, que nós confiemos nas nossas intuições. Ora, Allan Kardec abriu a lápide dos túmulos. Allan Kardec era aquele homem que não acreditava. Ele iniciou os estudos por não acreditar numa inteligência,
numa mesa e ele descobriu, ele desvendou o mundo espiritual. Então hoje nós devemos confiar não somente em nós mesmos, mas na espiritualidade amiga. Não existe acaso, meus irmãos, os espíritos estão do nosso lado. Os espíritos orientam os trabalhos mediúnicos, são eles que dirigem. Nós somos instrumentos dessa comunicação. Vai contar para nós a Benita que ela teve medo e o medo foi o seu grande obstáculo. E ela continua: o receio das mistificações prejudicou a minha bela oportunidade. É, minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Veja que lição fantástica deste capítulo. E então, elas nesse diálogo, o André continua ouvindo o que as mulheres estão falando. E a outra diz: mas não faltou orientação no seu caminho? Aí a irmã fala: explico. Outra pessoa, um outro interlocutor, o André ouve essa conversa de outro interlocutor que pergunta qual foi o seu fracasso. E ele fala que faltou para ele a companhia da esposa, que enquanto ele tinha a sua esposa ao seu lado, ela lhe mantava com fluidos magnéticos, lhe mantava o pensamento, lhe envolvia com amorosidade. Ele estava bem, estava equilibrado, mas ele não teve equilíbrio para vivenciar a perda da esposa. A companhia dela, diz ele, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o ganho de energia, todo o gasto, todo o dispêndio de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos da minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Então, esse companheiro narra também mais um fracassado. Ele narra que o seu fracasso foi não compreender os ditames divinos, não entender e não aceitar a perda de sua esposa. E ele então continua dizendo que ele era muito ligado a essa esposa, mas ele se casou novamente. Mas essa segunda esposa, ela era desequilibrada, era totalmente ligada a entidades malfazejas. Então essa segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça a minha deficiência, entendo ainda hoje que o meu futuro ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Vejam o apego desse outro companheiro que narra o seu fracasso. E eles então continuam acompanhando e ouvindo outros companheiros. Esse capítulo termina aqui e ele nos deixa lições fantásticas para o trabalho mediúnico. Cada um de nós que hoje se depara com conhecimento espírita, que tem mediunidade, tem a responsabilidade de ter coragem, jamais ter medo da fé, dos espíritos. Acredite em você, acredite em todos, não dê muito espaço para companheiros maledicentes, para companheiros
que só sabem criticar. Acredite no trabalho do Cristo. Tenha fé. Persista. Renuncie. Mesmo que todos os seus familiares não sejam espíritas, não acreditem na sua mediunidade. Continue. Sem reclamar, sem discutir, silenciosamente, com ações, com atitudes que vagarosamente irão convencer todas as pessoas. A mediunidade é um compromisso, é um propósito e é uma grande responsabilidade. Cada um de nós deve seguir com a sua mediunidade, com essa responsabilidade, sem medo de errar. Persistir. Nós não dependemos de ninguém, de nenhum familiar para nos fortalecer. É a nossa conduta, a nossa disciplina e a certeza da fé do futuro. Meus irmãos, que Jesus os abençoe. E vamos seguindo na leitura deste livro, com tantas lições edificantes.